o que saiu já não é mais que suficiente para... Eu, por exemplo, pego no caso das Juventus, em que apanharam, penso eu, que foi uma escuta, a escolherem um árbitro para um jogo. O que aconteceu com o Benfica não é 100 vezes isto, não é mais que suficiente para separar o campeonato e dizer, afastar certas pessoas que têm, por exemplo, Benfica, que tem uma proteção judicial e civil. Sim, há uma grande hipocrisia na forma como o Benfica e alguns dos seus dirigentes são protegidos e gozam de uma certa imunidade em relação à justiça. É verdade, o caso das Juventus é muito menos grave do que tudo o que já sabemos, ou seja, não é suspeitamos, é daquilo que está lá em relação ao Benfica, e fez com que a Juventus que é a Juventus, a Itália, não é? Descesse de divisão. Eu acho que isso ajuda a ilustrar bem aquilo que num artigo do New York Times há não muito tempo se dizia que é o Benfica como um Estado, é um Estado dentro de um Estado, acima do próprio Estado, que ocupa posições dentro da organização do Estado, que ocupa posições estratégicas na justiça, nas autoridades, na política, na economia, sim, e que depois há uma espécie de funcionamento colaborante e cooperante entre vários agentes económicos, políticos, etc., e que se encontram nessa plataforma comum que é o Benfica. Isso é muito evidente, e eu acho que é uma boa alegoria disto que eu estou a dizer, é o camarote presidencial do Estádio da Luz e a forma como se cruza tanta gente vinda de tantos setores da sociedade diferentes, de vários espaços de poder, e como ali conflui tanta coisa ao mesmo tempo. É possível ver na mesma imagem, por exemplo, o Dr. Pedro Mourão, juiz do Tribunal da Relação, o João Brardo, o José António dos Santos, o rei dos frangos, e Luís Filipe Vieira. E é possível ver ainda António Costa, primeiro-ministro, e ex-ministro das Finanças, e identificar uma série de personagens que fazem parte do poder, dos vários setores do poder, e que ali se encontram e se cruzam bastantes interesses. E também não foi só... Sendo que isso é benéfico, em primeiro lugar, para o próprio Benfica, como é evidente, como é visível, mas também para o presidente do Benfica, que goza bastante dos privilégios que advêm desse... E dá-lhe alguma imunidade, não é? E não foi só o New York Times, foi também People, ou seja, o New York Times, penso que tenha sido o Tariq Panja, e foi também People News. É verdade, e a imprensa internacional. As pessoas parece que não acreditam no que é dito lá fora e acreditam mais no que é dito cá dentro, não é? A verdade é que a imprensa internacional tem demonstrado mais interesse, mais capacidade de aprofundar o assunto, uma perspectiva mais crítica relativamente a este problema do que grande parte da imprensa nacional. Eu não digo toda, porque a verdade é que há exceções, mas do que grande parte da imprensa nacional. E isso é assustador, porque significa que o país é sujeito a uma espécie de realidade paralela e está a ser alimentado por capas de jornais que são pura propaganda, são lixo, não há jornalismo nenhum ali, em muitos casos. E têm de ser pessoas que vivem do outro lado do Atlântico. A verdade é que já a New Yorker, por exemplo, tinha dedicado uma reportagem no passado, e o New York Times também tem feito um acompanhamento que já vem de trás, e têm de ser os órgãos de comunicação social mais prestigiados do mundo a dedicarem-se ao tema e a desenvolverem, porque de facto ele tem muita relevância. De facto, um clube de futebol que alcança um poder tal que se faz confundir com o próprio Estado, um Estado soberano de um país da Europa, da União Europeia, ou seja, isto não é o Burundi, com todo o respeito, não é? Estamos a falar de um país do mundo desenvolvido, de um Estado de Direito, democrático, supostamente, e que foi tomado em grande parte pelos interesses de um clube de futebol. Não só, como é evidente, que não há nenhuma cegueira em relação a isso. É evidente, por exemplo, no caso de Rui Pinto, a detenção de Rui Pinto acontece imediatamente a seguir à revelação dos e-mails da PLMJ,
de uma das principais sociedades de advogados de Lisboa, como vocês sabem, que tinha tido casos tão importantes como a Operação Marquês, como os casos das secretas, como o caso EDP, que inclusive chegou a dar notícias no Expresso, vindo justamente desses... E neste momento a EDP está a braços com... Sim, é verdade, exatamente. Mexias está, e outras figuras-chave da EDP e políticos. E Angola o que aconteceu com... O Andalix. Portanto, para vermos a real dimensão e a grande relevância... Mas só no futebol é que não. Esta informação. Aqui no futebol em Portugal é que não. É que... Pois, porque eu acho que há uma concepção mais ou menos generalizada e que se construiu na política de que o futebol é um mundo à parte, em que as coisas são especialmente toleradas, não há problema, porque é o futebol e porque apesar de tudo também dá jeito, não é? Eu lembro-me que o chairman da EDP, o António Mexia, dizia há uns anos que era bom para o PIB nacional, para a economia nacional, que o Benfica fosse campeão. O mesmo que agora enfrenta questões de corrupção. Portanto, é este o mindset que está construído. Bom, está bem, é verdade, é benfiquista, mas é presidente de uma elétrica e que tem uma importância que é nacional e que ultrapassa muito a questão dos clubes. Que eu saiba, nem sequer é patrocinador do Benfica. Assim mas, Pedro, achas que é o Benfica que tem controle no governo ou que é o governo que tem controle? Ou seja, se é o Benfica que está, por assim dizer, acima do Benfica, quando digo Benfica, digo o Conselho Diretivo do Benfica, porque também às vezes é importante distinguir. Achas que são esses que estão acima do governo ou é alguma parceria em que estão-se a servir do Benfica, por assim dizer? Eu lembro-me que António Costa, quando foi presidente da Câmara de Lisboa, perdoou uma dívida ao Benfica de DIMIS, uma coisa de licenciamento de terrenos, foi-se uma coisa desse ano, agora não está... Sei que perdoou uns largos milhares de... Sim, há um caso relativamente a taxas municipais do Estádio da Luz, já no atual executivo da Câmara, e que foi impedido in extremis pela Presidente da Assembleia Municipal, Helena Roseta, aliás, minha colega, e que, enfim, disse que isto não pode ser, que não está bem, não é? Porque estamos a falar de uma isenção de milhões de euros que não tinham enquadramento, que ainda por cima eram ilegais, portanto são coisas sistemáticas que já vem de trás, não é? Já vem de trás. Mas para responder à pergunta, eu acho que as coisas não se colocam exatamente dessa forma. O que há é uma grande interdependência entre estes vários setores de poder que eu dizia há pouco, o político, o económico, o próprio Benfica, e que há trocas de favor, digamos assim, em múltiplos sentidos. Não há propriamente quem manda e quem é mandado. Há uma grande solidariedade entre todos e um envolvimento que ultrapassa muito aquilo que seria desejável num país normal e onde as coisas acontecem de forma transparente e de forma correta, porque não é suposto que estes poderes se intersetem e se juntem desta forma. Não é suposto. A quantidade de juízes, por exemplo, que se encontram no camarote presidencial do Estádio da Luz é inaceitável do meu ponto de vista. Aqueles juízes não... Quer dizer, um juiz, por defeito, é uma pessoa bem remunerada no quadro das funções... Não, digo eu, é bem remunerada no quadro das funções públicas, justamente para que possa manter uma certa independência em relação a tudo. Não pode aceitar prendas, não pode... enfim, tem de se manter distante em relação a tudo. E depois vai para ali, para o camarote do Estádio de Luz, estar junto aos poderes todos. Bom, eu acho que é uma vergonha para os próprios juízes e que os torna incapazes de ter as mínimas condições de isenção para julgar qualquer caso que tenha a ver. E leva a que o juiz que agora ia julgar o caso do Rui Pinto também, de certo modo, esteja a pedir escusa da apreciação do próprio... Não, dois juízes, o juiz Paulo Registro e a juiz Helena Leitão, foram os dois afastados do processo Rui Pinto, portanto, do coletivo de juízes que ia julgar o Rui Pinto, precisamente por se considerar, neste caso do Tribunal da Relação, que nenhum deles tinha condições para julgar Rui Pinto. Isso é assustador. Mas eles só disseram isso depois de ser divulgado, porque
Eu acho que ainda é melhor que isso, porque o primeiro juiz, o juiz Paulo Registro, foi justamente assim, ou seja, foi no fundo apanhado, para usar uma expressão mais popular, mas que resumidamente é isso, foi apanhado em primeiro lugar em manifestações de grande fanatismo em relação ao Benfica, que, não sendo parte no processo, obviamente é incontornável nesta história do Rui Pinto, e depois disso pediu escusa. E a segunda juíza tinha uma relação profissional com o Dr. João Medeiros, que era advogado pela MJ, que é advogado do Benfica, que portanto é uma parte interessada no processo. A juíza era cliente do Dr. João Medeiros e achou que isso não era motivo suficiente para pedir escusa. Mas o Tribunal da Relação, felizmente, contrariou a sua vontade e disse que sim. Mas isto eu acho que serve para ilustrar muito bem a dimensão dos poderes que estamos aqui a falar. Como é que em 3 juízes, porque é o número de juízes num coletivo, como é que em 3 juízes, 2 deles não estão em condições de julgar o caso por terem relações com as partes envolvidas. Isto diz tudo do poder dessas partes